ou a teologia, ela precisa realmente dialogar com o seu tempo. Então, não se sinta ofensivo, porque eu não estou aqui para ofender absolutamente ninguém, tá? E essa fala não é uma fala minha, mas ela precisa ser endereçada, ela precisa ser confrontada, porque os nossos valores e os nossos princípios são outros. Como eu falei, nós estamos numa democracia, num país que é livre, as pessoas têm liberdade de expressão, não é assegurado pela Constituição, a liberdade de consciência e o direito de expressão e de escolha religiosa. Então, eu estou pautado de todos os lados, do ponto de vista bíblico e do ponto de vista da lei. Então, não se sinta ofendido, porque quem ouvir sabe que a minha intenção não é ofender absolutamente ninguém, e a minha introdução está pautada no tema que vou desenvolver com vocês nessa manhã. Bom, eu quero também ler aqui para vocês. Nós estamos nessa série sobre família, e o tema principal é filhos, mas eu vou dar uma adaptada, vai aparecer realmente um filho muito especial na história, né, pastor Paulo? Mas eu queria ler os dados de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos em 2022, se alguém quiser ler depois pode me pedir no privado, se não tem o meu telefone você liga na casa pastoral, só que a matéria é toda em inglês, mas eu acredito que vale a pena ler. Bom, em toda a América, os dados de 2022 indicam que há aproximadamente 18,3 milhões de crianças que vivem sem pai em casa. Ou seja, cerca de 25% das crianças dos Estados Unidos, um quarto, vive sem pai em casa. Cerca de 80% dos lares monoparentais, ou seja com um pai ou com uma mãe, cerca de 80%, não é? Nesse caso aqui, cerca de 80% dos lares monoparentais são liderados por mães solteiras. Crianças de famílias monoparentais têm 2 vezes mais probabilidade de sofrer com problemas de saúde mental ou mentais e com problemas de comportamento. É altíssimo, não é? Cerca de 80%. E um quarto é, num estudo, 70% dos jovens em instalações, ou seja, lugares onde eles trabalham, têm pais solteiros, ou seja, seria uma espécie de trabalho, não que o trabalho não seja digno, mas que 80% de pessoas que trabalham em galpões vêm de famílias onde são famílias quebradas e famílias arrebentadas. Isso significa que, por causa dos problemas da família, eles não foram para a escola, não estudaram e também não se qualificaram. No estudo feito em 56 tiroteios, aqueles atos de violência com arma que acontecem nas escolas e nas universidades nos Estados Unidos, 56, foram feitas uma pesquisa em 56 escolas que aconteceram esses eventos, e apenas 10 dos atiradores, ou seja, cerca de 18%, foram criados em lar estável, ou seja, com pais biológicos. Então, aí, 18%, seja, vamos arredondar, cerca de 20%, ou seja, 80% das pessoas que cometeram essas atrocidades vieram de lares quebrados, ou seja, não foram criados com seus pais biológicos, ou seja, pai e mãe, não é? Então, aqui nós temos um retrato de como a sociedade hoje vive. Esse é um retrato, essa estatística nos mostra que as famílias estão realmente arrebentadas em todos os sentidos, em todos os aspectos. E eu quero refletir com vocês aqui, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta aí. Eu vou falar bastante sobre a vida de José nessa manhã. E uma das reflexões, inclusive a lição da célula, é que haja luz em nossa casa. E refletindo sobre a luz, quando ela brilha, e do ponto de vista bíblico, do contexto bíblico, a luz significa a manifestação da chegada, da presença do reino de Deus. Então,
Porque é muito fácil e muito maravilhoso nós dizermos assim que o reino de Deus chegou ou que a luz de Deus chegou. Só que quando a luz de Deus chega, as trevas elas são o quê? Espancadas. Então não pense que quando a manifestação da luz acontece, que toda a situação e todo o contexto é um contexto de conforto. Porque inocentemente, às vezes, nós pensamos assim. Mas essa não é a realidade. Então, o que nós percebemos ao lermos Gênesis, você observa que Deus está usando famílias ao longo de toda a narrativa. Podemos começar com Adão, aí vem todos os desdobramentos, chega em Noé. Então você vai para Gênesis 12, Deus chama Abrão e forma dele, a partir daquela família, Deus forma uma nação. Então nós percebemos que quando Deus alcança alguém, nesse caso, pais que geram filhos, ou quando Deus chama uma família, o que é que Ele está querendo fazer? Quais são os desdobramentos e os propósitos dEle para a história? A primeira coisa é que, quando em Gênesis 37, aquele jovem, ainda podemos dizer assim e afirmar, um adolescente José, ele tem um sonho do ponto de vista, eu acredito da perspectiva dele, um sonho inocente. Talvez eu tenho certeza absoluta que José não compreendeu a fundo os desdobramentos ou o significado daquele sonho do ponto de vista da história da redenção. Mas ao sonhar, ao receber aquela visão de Deus, Deus estava afirmando ali um propósito dele, escolhendo, separando um jovem para que os planos eternos do Senhor fossem estabelecidos na história. Então Deus separa aquele filho, e separado no sentido de separado para um propósito, para o uso exclusivo de Deus. Então, é interessante nós pensarmos que, ao receber aquele sonho, existem respostas diferentes dentro da própria casa. Os irmãos de José sentem ciúmes e inveja. O pai Jacó, que o amava, porque José era o filho da sua velhice, e do ponto de vista emocional ou psicoemocional, certamente José tinha um valor inestimável para o pai Jacó. Era a rapa do tacho, não é? Então, assim, você imagina o filho da velhice, e possivelmente o Jacó mais maduro, não é? Mais experimentado, talvez assim do ponto de vista da profissão, mais tranquilo até, mais maduro emocionalmente, teve experiência com os filhos anteriores e de repente aprendeu muitas coisas, ou teve que agora manifestar o seu carinho, o respeito com José e até estimá-lo mais à luz de todas essas experiências. Então, nós percebemos aqui que há duas realidades dentro da mesma casa. Mas José, nesse contexto, ao ter o sonho, ele é separado pelo Senhor, para um propósito de Deus, para que os propósitos eternos de Deus, para que a linhagem de onde nasceria o Redentor, para que a formação de um povo viesse a existir. E é de Jacó que surgem as 12 tribos de Israel. Então veja só, quando o contou
Gênesis 37, 10 e 11, quando contou ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes, no verso 11. Assim seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Uma outra tradução diz que o pai guardou aquilo no coração. Então o sonho é rejeitado, mas ao mesmo tempo o sonho do filho é acolhido, dentro do mesmo ambiente. Gênesis 46, verso 1 e 4. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. No caso, Israel aqui é Jacó. Ao chegar em Beceba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó. Ele responde: eis-me aqui. E Deus diz: eu sou o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Então, nós não temos que temer quando o sonho nasce no coração de Deus, ou quando a luz de Deus resplandece sobre as nossas vidas e nos separa para um propósito exclusivo dele, seja em qualquer circunstância, em qualquer contexto. A vontade de Deus prevalecerá, os planos imutáveis do Senhor prevalecerão. Eu sei que existe todo o plano, em todos os sentidos, para a desconstrução, não somente da família, mas para a desconstrução do ser humano que foi feito à imagem do Criador, que foi feito à imagem de Deus. Então você vê essa busca para a alteração da criação de Deus em todos os sentidos. Alimentos geneticamente modificados, a alteração e a mudança de sexo, uma agressão. Eu sei que nem todos concordam porque pensam que é uma intriga política entre Estados Unidos e China, não é? Quem mais joga ou emite gases no ar, causando assim a poluição, mas todo mundo há de concordar que há um aquecimento a nível global. Todos nós aqui temos que concordar que os movimentos antes eram movimentos isolados, comunitários, mas todos os movimentos hoje e as agendas são agendas globais. E nós estamos no meio de tudo isso. E o que nos conforta é olhar para tudo isso e saber e se apegar, e se firmar, e abraçar a promessa e o sonho de Deus. Haverá todas as agendas opostas, todas que você possa imaginar. E no caso de José, ela começa dentro da própria casa. Não foi algo distante. Mas o sonho que Deus deu àquele jovem, ele não foi reconhecido dentro de sua própria casa. Jacó refletia, ele guardou aquilo no coração. Ele ponderou aquilo. Me deixe avançar para que eu possa chegar, pelo menos tentar chegar na parte final. O segundo aspecto é que, se Deus havia separado José para um propósito, aquele filho, o segundo aspecto da separação
Agora é a separação física. Dói. Eu li aqui um dado para vocês, quais são os efeitos da ausência paterna. E olha aqui para mim. Eu tenho um colega pastor, psicólogo, acho que com mais de 60 anos, foi criado sem seu pai. E é visível a ausência paterna em alguns comportamentos. Um pai faz a diferença. Eu sei que às vezes a mãe e é pai, dentro desses contextos de lares arrebentados e quebrados. Se eu pudesse, eu mostraria para vocês, tem um garotinho que fala espanhol, um videozinho de, acredito, 40 segundos, ele está coletando algumas coisas na roça, e ele é abordado por um senhor. E o senhor pergunta, por que você está coletando isso? E ele falou assim, não, eu vou vender porque eu vou comprar leite para minha irmã, para minha mãe comprar leite para minha irmã. Ele falando o espanhol, estou traduzindo o espanhol dele aqui. E aí o rapaz pergunta para ele, mas onde está o seu pai? Aí ele fala assim, o meu pai morreu. E o rapaz continua. E diz para ele assim, se você tivesse que me pedir algo, o que você pediria? Ele diz assim, eu pediria 5 minutos com meu papá. Eu pediria 5 minutos com meu pai. 5 minutos. E quando eu vi aquele vídeo, já faz um tempo, não é? Depois eu fui rever e encontrei, procurei, porque eu ia ministrar sobre esse assunto. Então veja o sentido, ou o significado que um pai tem na vida de um filho. Uma das experiências mais fortes que eu tive com os meus filhos foi, no meio da pandemia, eu estava sentado num sofá e tinha um colchão, e os meus pés estavam, não é, no colchão e a cabeça de um dos meus filhos estava aqui. Então ele abraçou minha perna assim, e ele falou assim, pai, eu me sinto seguro quando você está em casa. Eu me sinto seguro quando você está em casa. Uma outra vez eu contei uma história aqui, há um tempo atrás, que um avião, não é, estava lotado de passageiros. É muito legal essa história. E aí tinha uma criança desenhando, sentada lá do lado da mãe, e a criança desenhava. O avião entrou numa turbulência muito feroz e a criança continuou desenhando. E as pessoas que estavam do lado ficaram assustadas, porque todo mundo ficou muito preocupado. E a criança continuou desenhando. E aí, depois que passou a turbulência, foi muito interessante, que uma pessoa perguntou para a criança, olha, quando o avião estava em turbulência, todo mundo ficou inquieto, preocupado, e por que você ficou tão tranquilo? A criança falou para ele assim, meu pai é o piloto. Isso tem tudo a ver com a história de José. A vontade dos invejosos, um lar disfuncional, não anula o projeto de Deus. Pode ser que surjam muitas dores que poderiam ser evitadas se o contexto fosse outro. Mas nem os invejosos, nem uma terra distante, no caso do Egito, um poço escuro, esquecido na prisão, nada, ninguém. Então não existe agenda LGBTQI+, não existe nenhum projeto de origem marxista materialista que vai destruir a família. A família é um projeto que nasceu em Deus. Mas nós temos que ter a consciência que nós não geramos filhos para nós mesmos. Então deixe do seu protecionismo, da sua possessividade, ensine, dê autonomia e ao mesmo tempo interdependência, mas saiba que
O sonho nasce no coração de Deus e é compartilhado no contexto familiar. Ora, deixa eu ver aqui. Então, as dores da separação física, José agora é vendido para o Egito, como escravo, vai parar na casa de Potifar. Então não há somente a separação para ser um instrumento nas mãos de Deus, para ser usado pelo próprio Deus. Há uma separação geográfica, há ruptura física, mas há uma luz ao longo do caminho. Amém? Não importa o contexto. O que importa é se Deus está presente no contexto. E aqueles irmãos de José, eles jamais imaginariam de que eles estavam sendo instrumentos de Deus. Porque Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Deus tem história dele, Deus tem história em suas mãos. E nós precisamos descansar nisso. Quando você lê toda a narrativa do capítulo 37, Jacó vai dizer que ele vai para a sepultura assim, chorando por causa da ausência física, por causa da perda do filho, porque os irmãos maquinaram tudo, mataram um animal e colocaram o sangue do animal na roupa de José e apresentaram a roupa ao pai. E o pai não se consola. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice e mandou fazer-lhe uma túnica longa. No verso 34, quando ele recebe a notícia de que o filho havia morrido, então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. A dor da separação física. Lembro-me, depois que voltei da Inglaterra, de 10 anos, fui visitar a minha mãe, e ela falou assim: filho, você ficou 10 anos fora do Brasil, eu nunca lhe disse nada, mas a única coisa que me consolava era saber que você estava ali, porque Deus havia separado vocês. Quando nós temos a consciência vocacional, as dores causadas pelo distanciamento físico são consoladas e confortadas pelo Senhor à luz dessa compreensão. Lembra de Ana? O único filho. Se o Senhor me der um filho, eu vou entregar e ele te servirá para sempre. Agora você imagina aquela mulher, anos após anos, orando por aquela criança, e agora ela chega e coloca diante do Senhor. Não tenha medo de entregar os seus filhos ao Senhor. Uma certa vez eu estava indo numa viagem missionária para o Paraguai, para uma tribo, e paramos na cidade de Paraguaçu, e paramos assim para tomar um café, que íamos seguir viagem, e encontrei um senhor, naquela época, com 78 anos, o pastor Lelo. Ele falou assim: 3 filhos. Eu falei assim: como o senhor fez para criar os seus filhos? Ele falou assim: olha, eu tive a compreensão primeiro que eu não tinha capacidade real e total de cuidar dos meus filhos. Então eu os entreguei ao Senhor. Então entrega. Sem medo e sem reservas. Amém? Porque o pai é o piloto. Ele sabe aonde essa nave, aonde esse avião,
onde esse helicóptero vai aterrissar. E vai aterrissar no lugar mais seguro. Não tema. Não tenha medo. Não se inquiete. Mas para isto, você precisa acolher o sonho no coração. Eu não sou muito bom de filme, eu sou péssimo em filmes, porque os meus filmes têm tudo cunho histórico ou baseado em histórias reais. Eu não sou muito de ficção, entendeu? Então, como acho que mente e cabeça meio de historiador, de pesquisador, tem as coisas assim mais concretas, né? Então, esse negócio de ficar viajando muito, então eu preciso de coisa mais, de coisa assim, bem mais concreta. Mas se você assistiu o filme Sociedade dos Poetas Mortos, existe um pai que quer que o filho seja advogado, porque o pai era famoso. Para encurtar a história, o filho quer ser ator, e porque o filho é forçado a se tornar um advogado, no final ele tira a vida dele. Conheço uma história de uma médica também. Porque queria que a filha fosse médica. E pagou os melhores cursinhos. Essa é forte, hein? Então, se bater no fígado aí, você segura, tá bom? E aí fez a inscrição, vestibular e tal, passou, aí fica o nome lá no mural, não sei se é assim ainda, né? Porque mudou tudo, mas pelo menos naquela época era. E aí a mãe foi lá ver onde a filha tinha passado. Só que a filha não se inscreveu para medicina. A filha se inscreveu para psicologia. E aí quando chegou lá na lista da psicologia, mostrou o nome dela que ela tinha passado. E a mãe falou assim, mas por que psicologia e não medicina? Ela falou assim, porque eu não quero que os meus filhos cresçam sem pais. Então nós temos que entender uma coisa. Eu sei que numa cidade como São Paulo a vida é muito intensa. Mas os nossos filhos são prioridades. Lembra do garotinho de fala espanhola? Eu quero simplesmente 5 minutos com meu papá. 5 minutos com meu pai. 5 minutos. E eu imagino a ausência daquele pai no coração daquela criança. E o significado que aquele pai tinha. Pai, você é importante. Você é importante para acolher sonhos. Você é importante para cultivar esse sonho no coração. Você é importante para expressar amor e afetividade. Você é importante para orar e projetar o seu filho. Agora, não crie filhos para você. Não gere filhos para você. Não gere filhos para a realização de um sonho frustrado pessoal. Sociedade dos Poetas Mortos é isso. O pai quer cultivar o sonho dele no filho. Cada ser é um ser. Que tem a sua individualidade, que merece o respeito, que tem a sua vocação em Deus, que é uma história que precisa ser formada e forjada em Deus. O dever de Jacó e a responsabilidade de Jacó era colher o sonho. E tudo acontece muito distante do lugar aonde o sonho acontece, do lugar aonde o sonho foi dado. Então, o ambiente familiar, às vezes, e na maioria das vezes, me permita dizer, é o lugar onde a gente experimenta as emoções mais intensas, de acolhimento e rejeição, de amor e de ódio, onde feridas são curadas, mas é o contexto onde feridas também são feitas. Então, no mínimo, nós precisamos encontrar este equilíbrio. Eu fico lembrando da história do filho pródigo. O pai está sozinho, falando como se tivesse ficado falando sozinho, porque um filho está perdido dentro de casa, que é um workaholic, trabalha dia e noite,
não é? Mas não tem a liberdade, não tem a consciência de que os bens do pai lhe pertencem. Ou seja, tem identidade de filho, mas não toma posse da herança, não toma posse da identidade de filho. O outro vai para um lugar distante. Mas é interessante, não é? Que o que estava no lugar distante, quando volta para casa, nessa casa ele encontra luz, ele encontra acolhimento, ele encontra um ambiente de cura. O que estava próximo, o workaholic, que estava lá dia e noite trabalhando, o pai insiste para que ele participe da festa do retorno do filho pródigo que estava perdido, e ele não entra. Pelo menos não sabemos como foi todos os desdobramentos, mas o texto encerra dizendo que ele não entrou. Que a gente faça da nossa casa esse lugar. Que Deus nos dê essa percepção, irmãos. Porque às vezes a nossa natureza é para rejeitar. A nossa natureza primeiro é a disciplina, e não o acolhimento, não a troca das vestes, não a restituição da sandália, não colocar o anel do dedo, não a festa e a celebração. O nosso negócio às vezes é primeiramente o sermão. E às vezes quão duro nós somos. E o nosso Deus Pai não foi duro assim conosco. Nesse contexto, José experimenta. É o lugar onde os sonhos nascem, mas é o mesmo lugar onde sonhos são sepultados. Lugar onde sonhos nascem, mas a casa é o lugar onde sonhos são sufocados. Nós não temos o direito de sufocar os sonhos dos nossos filhos. Ore, abençoe, porque você não sabe aonde esse filho vai chegar. Então ore, Deus dá discernimento, Deus protege, Deus forja para a tua glória, Deus cumpre os teus propósitos, Deus me ajuda a compreender como será isso. Deus, o que eu quero é orar, Deus, eu não quero controlar e nem manipular. Amém? Você vai voltar aqui no próximo domingo? Vai ter um pregador internacional. O terceiro aspecto é o aspecto da reconciliação. Vocês ouviram aí coisas fortes, por exemplo, uma mãe matou uma criança, envenenou uma criança de 10 meses e a colocou no freezer por vários meses. Uma outra criança, um adolescente de 16 anos, porque seus pais tiraram o computador, e o pai era um oficial, acho que tinha uma arma em casa, e ele planejou tudo. Ele matou o pai quando chegou, um tiro na nuca, depois matou a irmã, aí foi para a padaria, ficou até 7 da noite, esperou a mãe chegar. Quando chegou, a mãe viu o corpo do pai primeiro na sala ou na cozinha, e aí matou a mãe. E aí quando foi, ele ligou para a polícia, e quando a polícia deu voz de prisão para ele, ele ficou assustado, porque pensou, porque tinha 16 anos, não seria preso. Olha o mundo, olha a crueldade. Alguns dias atrás, numa escola, um outro adolescente recebeu um chute nas costas, voltou para casa, bullying, todo mundo fazendo chacota. Aí reclamou da dor, os pais não levaram para o hospital, a criança morreu, adolescente, pré-adolescente morreu. Os nossos filhos, eles vivem nesse mundo cruel. E aí nós ouvimos palavras como essa do vídeo: nós queremos destruir, nós temos que destruir. Se nós não tivermos uma ideologia que ameaça, que destrói, nós não seremos ouvidos. Isso é coisa do inferno. Daqui a um tempo eu vou fazer uma confissão pessoal para vocês aqui.
do ponto de vista político. Porque quanto mais eu leio, mais eu me torno anti-esquerda. Se quiser gostar, goste. Se não quiser, leia e se converta. Porque é anti-Deus, é anti-família, é diabólico. Se quiser escolher, escolha. Agora tem que estar pautado, ter pelo menos o mínimo de temor. Nós não somos... olha, se tem um povo que não deve ser manipulado, e eu falo aqui até mesmo a partir daqui do púlpito. Seja como o Bereano, o pastor falou, checa na palavra, checa na teologia, checa na história. Porque nós não queremos formar crentes alienados. Nós queremos formar um povo que tem consciência dessa separação em Deus para um propósito eterno. É isso que nós queremos. Agora, José, ele tem um momento da reconciliação. E o momento da reconciliação não é um encontro agora entre um governador e alguns refugiados, alguns pedintes, porque houve uma grande fome em toda a terra, eles vão buscar comida no Egito. Não. O reencontro é um reencontro de irmãos. E aí muda toda a tônica. José, ele baixa a barra, ele desce a régua. O cara estava na posição para punir todo mundo. Manda prender e manda soltar. É assim ou não é? Podia fazer isso. Fome em toda a terra, celeiro cheio, podia castigá-los. Vidas vulneráveis, o único lugar de segurança e de possível sobrevivência era o Egito. José agora está no topo. Agora não é mais um escravo vendido no mercado. Não é mais um adolescente fragilizado no fundo de um poço escuro. Não é mais um preso esquecido na prisão. É um governador. Mas um governador que, porque entendeu o propósito de Deus, ele trata os seus irmãos como irmãos, para que haja reconciliação. Então deixe de ser pretensioso, pretensiosa, baixe a régua, baixe a barra. Tire os seus diplomas, sabe? Quebre a barreira do distanciamento. Perdoe. A reconciliação só acontece quando nos despimos de todas as nossas prerrogativas. Nós fomos reconciliados com Deus porque o Verbo se fez carne. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo sem imputar a nós, sem imputar à humanidade os seus pecados. Agora eu queria que você escutasse o que é que um Zé diz. Sabe um Zé, o José? Um Zé. O que é que um Zé diz? Né, pastor Paulo? Olha o que é que um Zé diz. Escute que esse cara que ele é sábio. A essa altura, José já não podia, é o reencontro. E o reencontro é um reencontro de reconciliação. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam e gritou: façam sair todos. Tem hora que a roupa suja tem que ser lavada, todo mundo junto, né? Assim, os vínculos familiares. Não joga no ventilador, não, né? Como diz a galera aí. Que não ajuda. José não joga no ventilador. José não expõe os seus irmãos. Nós não temos notícias de que ele expõe, ele sai apontando, pá, pá, pá. Então escute o que ele tem a dizer. A reconciliação é algo muito pessoal.
E quando eu falo pessoal, é do ponto de vista pessoal mesmo, face a face, ou do ponto de vista familiar. Eu não sei se você tem coragem de pedir perdão para o seu filho, para a sua filha, para o seu esposo, para a sua esposa. Sabe? De tirar o status de pai, sem perder a autoridade, pelo contrário, isso aumenta a nossa autoridade. Isso consolida a nossa autoridade. Isso revela a nossa humanidade. Isso diz que nós podemos errar. E quando nós erramos, existe caminho. O caminho do perdão é o caminho da reconciliação. E o José continua dizendo: assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. Ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José, olha o que José diz. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, eu não sou governador, eu sou seu irmão, sem prerrogativas, sem cerimônias, eu sou aquele menino, sabe aquele adolescente que vocês venderam? O cara podia se apresentar com todo o aparato de segurança, existiam muitas pessoas presentes, ele podia se respaldar em todas as suas prerrogativas, podia muito bem fazer isso, mas ele diz assim: eu sou José. Quantas carteiradas nós damos às pessoas? Quantas? E quando a gente dá carteirada, a ideia é minimizar o outro, é humilhar o outro, é se sobrepor, é mostrar que somos maiores. Quando eu ouço essas coisas, ou quando eu vejo esses comportamentos, você sabe por que Jesus colocou água na bacia e amarrou uma toalha na cintura? Porque tinha identidade definida em Deus. O perdão não vai nos diminuir. O serviço não revela a nossa identidade nasceu nele, a identidade de José nasceu em Deus, naquele sonho. E é isso que nós precisamos compreender. Então José disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo, olha o que vem à tona. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Olha a linguagem aqui, os psicólogos vão gostar disso aqui, eu vou dar uma dica para vocês aqui quando forem pregar. Chega mais perto ao acolhimento, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, o Zé diz novamente, disse-lhe José: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam. Agora, não se aflijam, ele não somente se revela, mas acolhe, mas ele os tranquiliza. Não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Fala sério, se não vale a pena. Fala sério, se o Zé agora olhava a história passada deles e assim: uau, valeu a pena, vocês não entenderam nada disso, e nem eu, mas o desdobramento da história está aqui, foi Deus que me enviou. Então Deus não é somente aquele que separa o filho, Deus é a luz que está ao longo do caminho, e Deus é aquele que está no topo, e é Ele que precisa ser evidenciado, honrado, glorificado, porque afinal o sonho nasceu nele. Ele é o arquiteto do sonho, é Ele que está sendo promovido, é o nome dEle que está sendo honrado. Então dê a glória devida a Deus. Reconheça a sua finitude, a sua limitação. Reconheça os erros e busque o conserto.
peça perdão. Reconciliação visa salvar, reconectar, não recriminar, não criticar. Sabe, a única coisa que José pontua é: eu sou José, aqueles que vocês venderam. Mas é o seguinte, isso é história passada. O negócio agora é outro. Isso ficou para trás. Se alguém um dia quiser defender aí numa dissertação de mestrado, numa monografia, porque eu não concordo com muitos teólogos e até alguns conselheiros que interpretam, que diz que José, ele estava cheio de mazelas, por isso que ele chora amargamente, ou ele chora profusamente, né? Eu nunca pesquisei muito a fundo, mas eu particularmente, eu entendo que houve ausência paterna, houve distanciamento do lar, dores profundas, esquecido, vendido, colocado naquele poço, esquecido na prisão. Afinal, nós temos sangue na veia, né? Nós somos humanos. Mas a resposta afetiva, acolhedora, é outra. Porque os caras estão todos amedrontados, eles esperam outra coisa. Por isso José diz assim: não se recriminem. Não se recriminem. Já estou terminando, tá? Ora, Jacó enviou Judá à sua frente. Gênesis 46, 28 a 30. Para saber como ir a Gósen. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo. Dá até um filme isso aqui, não parece cena de filme? Correu para abraçá-lo. E abraçado a ele, chorou longamente. Lindo isso aqui. Reconciliação. Agora me deixa dizer uma coisa. Se você ler os capítulos anteriores de Gênesis, Jacó, o enganador, enganou seu irmão, fugiu. Quando ele volta para casa, trapaceiro, manda uma manada na frente para enganar, amenizar e apaziguar a ira do seu irmão. Esse cara sabia o que era reconciliação. Esse cara sabia o que era ser transformado, pois em Peniel ele vê Deus face a face. O momento agora é momento de choro, é momento de reconciliação. As famílias que estavam separadas agora são reconectadas. E se o sonho não foi aceito a princípio pelos irmãos, mas foi acolhido no coração do Pai, agora todos estão imbuídos, inseridos neste propósito eterno de Deus. Então a visão de Deus acolhe a todos, porque nem aquele que rejeitou e nem aquele que aceitou é capaz de fazer cumprir, ou era capaz de fazer cumprir os propósitos de Deus sobre a vida de José, mas somente o Deus que havia dado o sonho. Tem pelo menos uma frase aqui que eu quero falar para vocês. Ninguém no lugar de Deus, nem os invejosos e nem os vitoriosos. Olha, interessante, não é? Porque os irmãos invejosos agora eles são beneficiados pela visão. Certo? Os invejosos, que poderíamos dizer assim, foram os derrotados. Porque agora José está no topo da pirâmide. Certo? Então nem os invejosos e nem os vitoriosos. Não há lugar para vingança. Não há lugar para punição. Há lugar para celebração. Porque mesmo se não tenha havido ou existido a compreensão por todos, é o nome de Deus que é evidenciado, e os planos de Deus incluem os invejosos e os vitoriosos. Para que vejam o Deus que dá o sonho. E para que vejam o que esse Deus é capaz.
Gênesis 45, verso 5 a 8, e eu vou encerrar. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou, verso 7, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente. É só essa palavra que eu quero. A família cristã, ela precisa, diante de todos esses ataques, internos, externos, políticos e ideológicos, entender que nós somos os remanescentes do Senhor. E não pergunte, né, no primeiro século tinha uma voz em Roma que dizia assim, vox populi, vox dei, a voz do povo é a voz de Deus. Isso não existe. Deus trabalhou ao longo do Antigo Testamento com um remanescente. Era um Noé, era um Jó, era um Abraão, era um outro José, que quando a luz resplandece, que Maria está grávida, o negócio quer pipocar, Deus vem e fala. Então a família está inserida nesse contexto de um povo remanescente que carrega em seu DNA os propósitos de Deus, que traz equilíbrio, que traz segurança, sabe? E acima de tudo, que vai perpetuar os propósitos de Deus. Deus me mandou à frente para preservar a vida de vocês, para preservar um remanescente. E não importa, desde o momento da separação, do sonho, desde o momento da separação física, a luz de Deus está ao longo do caminho. Vamos nos colocar em pé. Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado por tua graça, obrigado por teu favor, obrigado por tua fidelidade. Nós oramos por aqueles lares quebrados, arrebentados, crianças que vivem de maneira alienada, adolescentes alienadas. Deus, em nome de Jesus, que todas essas ideologias que vêm com toda a força do engano, da mentira, da distorção, que mal algum nos suceda, que praga alguma não chegue à nossa tenda, que caiam 1000 ao nosso lado e que caiam 10.000 à nossa direita, que a gente não seja atingido. Pedimos a proteção do Senhor, dar-nos essa consciência de gerarmos filhos para o Senhor, físicos, biológicos, filhos espirituais. Deus, que a gente possa levar essa vida para os ambientes mais hostis, escusos, de tal maneira que a luz sim resplandeça e que trevas sejam espancadas. Deus, que esse modelo de família que nasceu em Ti, Senhor, prevaleça para a glória do Teu nome. Mas tire de nós também a religiosidade, o rancor, e dá-nos o entendimento que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades. Dá-nos um coração como o coração de José, que todos saiam como saíram da sala, e ele diz assim: eu sou José. Que a voz seja: não se aflijam, não se aflijam, não se aflijam, não se recriminem, porque essa história não foi uma história de vocês. Nessa história eu vejo o dedo de Deus para um propósito maior. Senhor, que os teus propósitos sejam descortinados ao longo da história. E quando chegarmos no ponto culminante da história, no ápice da realização da visão e do sonho, que a gente possa dizer assim: vocês sim tentaram mal contra mim, mas Deus converteu tudo isso em bênção, em bem,
Tu és o Deus, sim, que redime histórias. Tu és o Deus que escreve uma nova versão da nossa história de vida, como escreveu uma versão linda sobre a vida de José. Deus, que histórias amargas sejam redimidas nesta manhã. Deus eterno, que o distanciamento físico seja quebrado e que haja reconciliação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudi-lo mais forte. Deus te abençoe. Tenha uma família, tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Vão na paz.